na história da humanidade, eu estou falando, é algo recente. E aí ele continua: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, mas temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Muitas vezes, eu vou ter que tratar todo mundo eu uso muito isso em sala de aula, desculpa a experiência em sala de aula, porque eu sou professor, então não tem como correr disso. Aí eu chego na sala de aula, eu tenho um aluno surdo, não, mas eu vou fazer a prova igual para todo mundo, porque eu tenho que ser justo. Mas historicamente esse sujeito tem singularidades que eu tenho que atender por meio de acessibilidade, para que eu respeite a singularidade desse sujeito, para que eu possa ser justo. Então é essa ruptura que o Boaventura está trazendo para a gente, que está dialogando com essa nossa reflexão. Este movimento de inclusão é um movimento histórico, de reivindicações, de pessoas com deficiência, de familiares, de amigos e de pessoas que sensibilizaram-se ao longo da história e que entenderam, antes que o senso comum entendesse, que a humanidade é plural. É uma coisa tão sutil e tão difícil de não ter sido pensado antes. Imagina, né? A gente teve escravidão no Brasil e algumas pessoas sensibilizaram-se historicamente, lutaram tal para entender que a pessoa negra é tão humana quanto a pessoa caucasiana. Então, é essa ruptura que o movimento da inclusão está trazendo. Século XXI, nós somos pessoas diferentes, eu também estou dentro desse grupo de diferença. E aí eu concluo a minha reflexão com Mário Quintana. Eu gosto do Mário Quintana, ele me faz pensar. E ele diz assim: quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. E aí eu tenho uma imagem do lado de uma pessoa tateando uma obra de arte. A arte nunca foi aberta para todo mundo, né? Culturalmente a gente tem, nem as classes menos favorecidas em perspectiva monetária tiveram acesso à arte, e a própria arte que esse grupo social produzia era compreendido como arte de menos-valia. Então a provocação se a gente não entende como a arte pode mexer, e aí entra a questão do FOPEMA, e as meninas vão falar com mais propriedade disso, se a gente não entende que a arte é transformadora, e eu posso ousar dizer que nesse momento da nossa história a arte também é cura. Nunca se viu tantas pessoas tristes, deprimidas, isoladas por conta da nossa conjuntura histórica e tal. E a arte, ela é uma ruptura, ela é uma brecha, ela é uma luz de ruptura. E se a gente não entende que a arte é cura, a gente continua nesses espaços elitistas que a arte só pode ser aquilo que determinamos historicamente. Concluo com o que eu comecei falando sobre utopias. E aí o Mário Quintana traz pra gente novamente. Eu tenho uma imagem lá do lado de uma pessoa em cima de uma escada, próximo da lua, e ele traz das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes seriam os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Eu acredito que muitas vezes as pessoas chegam e falam: não, a inclusão é utopia. É utopia, mas a gente quer utopias. Eu acredito que a gente precisa de utopias para pensar diferente, né? Obrigado. Bom dia, meu povo. Eu vou precisar da ajuda aí para os slides. Estão ouvindo bem? Beleza? Porque eu estou só com meia mão, tá? Então, eu estou aqui como representante, sou Laís Castro, vou falar ali, eu vi que o Roberto acabou de chegar aqui, é pessoa cega, e então eu vou falar agora sobre um dos recursos que torna acessíveis a comunicação para as pessoas cegas, que é a audiodescrição. E eu vou começar com... Eu era uma pessoa que eu não via pessoas cegas, para mim eram totalmente invisíveis, não tinha nenhuma preocupação com inclusão, nada. Então eu vou falar aqui sobre a audiodescrição, mas a partir do meu percurso, como é que a audiodescrição entrou na minha história. Então, em 2008, eu tinha terminado o curso de artes cênicas na Federal,
e eu participava de um grupo de teatro e estávamos em cartaz com uma peça no teatro aqui do Recife. A peça era O Menino que Contava Estrelas, no Teatro Joaquim Cardoso. Peça infantil. Uma tarde chega lá o professor Francisco Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, e nos propõe fazer a audiodescrição do espetáculo para pessoas cegas. Nós éramos 10. A gente se olhou assim um para o outro, como assim? Mas nós concordamos e sem entender bem como é que ia acontecer esse evento. Pessoas cegas no espetáculo de teatro. E foi a primeira vez que ouvimos a palavra audiodescrição e concordamos, né? Sem entender bem, mas tudo bem, vamos. A partir desse momento, o professor Francisco, que é cego congênito, levou os alunos para o espetáculo para ver, para estudar, para preparar essa tal de audiodescrição. Quem estava lá, aluno do professor Francisco Lima, primeiro curso de audiodescritores no Recife, era Hernani Ribeiro, foi quando nos conhecemos. Aí conversamos, mostramos texto, gravaram um espetáculo e foram preparar. Então foi assim que um belo dia, uma tarde do ano de 2008, aconteceu o primeiro espetáculo com audiodescrição em Pernambuco, com direito à notícia nos principais jornais da cidade. Aí a gente olhava, depois do espetáculo, aí foram algumas pessoas cegas, eu acredito que Roberto foi também, né, Roberto? O menino que contava estrelas, E então a gente ficava impressionado e emocionado com a alegria. Tinha duas crianças cegas, Mateus e Mariana, e eles ficavam assim, irradiando a alegria no semblante feliz, junto com todos os outros meninos. Porque como era um espetáculo de sombras, e assim, com muita luz, era bem interessante o espetáculo. E eles brilhavam, a gente não entendia, mas percebeu que era possível. E Hernani Ribeiro e Lívia, uma menina, eles dois faziam mestrado em educação, eram orientandos do professor Francisco. E aí, assim, depois do espetáculo também, a gente chamava a plateia para ir ver como era lá em cima, nos bastidores, porque o espetáculo com sombras, você via aquela movimentação toda, e aí era muito simples, tinha alguma sombra que a gente nem tinha conseguido terminar direito com papel mais grosso, papelão, a gente preparava com papel com jornal, então era tudo muito simples, mas na hora que vinha a luz, o efeito era maravilhoso. E aí todo mundo subia no palco, as crianças cegas queriam tocar na cena, nos atores, porque tinha ator e tinha sombra. E então essa vivência para nós era sempre assim muito especial. E a gente via que, sem entender bem ainda, eu não sabia como é que aquilo acontecia, mas aí estava lá a Hernani, lá atrás, a gente ainda como é que chama? Com o microfone e as pessoas cegas com o audiofone, como está ali o Roberto, e acontecia aquele espetáculo maravilhoso. E aí, assim foi, a gente fez a temporada em 2008, sempre com audiodescrição, fez em 2009 também com audiodescrição, e era sempre assim, quando tinha pessoas cegas. E aí eu fiquei bastante impressionada com isso, e tem a ver com o que a Hernani falou, né, que, poxa, eles podem, cego no teatro? Enfim, fizemos a temporada seguinte com audiodescrição também, ainda no ano que eles terminaram o primeiro curso de audiodescrição, teve um seminário grande lá na Federal, a gente apresentou o espetáculo lá, beleza. Aí passou, quando foi em 2009, no segundo semestre, segundo curso de audiodescrição lá na Federal, quem estava lá na primeira fila? Eu, fazendo o curso. E aí fiz o curso, foi um curso de 3 meses, 45 horas, era um curso de extensão. E foi assim que eu interessada, estudando, e aí chega 2011, Andresa Nóbrega, que hoje está aqui fazendo audiodescrição
desse encontro, também estava lá. Em 2011, a Andressa me convida para fazer o meu primeiro trabalho com audiodescrição, que foi descrever 100 obras do acervo do Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães. Quem estava lá de novo? Hernando. Aí a gente demorou mais de um ano para fazer esse trabalho, era bem complexo, arte, foi bem... Mas aí está aqui o resultado. Aqui estão as obras acessíveis. Se alguém quiser dar uma olhadinha, pegar, ver com as mãos, está aqui. Aí passando, nesse mesmo ano, mais para o fim do ano, lá vem Hernani de novo, me convida para fazer um trabalho, foi convidado para fazer um trabalho na área de educação, 2011. Aí lá estamos nós dois fazendo audiodescrição de provas e exames. Esse trabalho a gente faz até hoje, anualmente, nessa época a gente começa, já estamos nele, né? Aí, bom, 2011. Aí continuamos, aí lá vem a Andressa, que está ali atrás de novo. A Andressa tem uma empresa de acessibilidade, a Volver, que atua muito aqui nessa área. E aí começamos a trabalhar também, eu com a Volver, então nós fizemos vários trabalhos. Um deles foi, aqui é um espetáculo uma mostra chamada Cine às Escuras. Roberto, eu estou aqui com um cartaz dessa mostra, que é de filmes eróticos. Então foi bem interessante trabalhar isso, fizemos a audiodescrição de vários filmes e muito mais gente. Fizemos, com a Volver Acessibilidade, fiz vários trabalhos de descrever palco giratório, que é o Festival de Teatro do Sesc Nacional. A gente descreveu as obras do catálogo, as imagens, aliás, desculpa, porque é dos espetáculos. Eu e Hernando fizemos em 2013 a audiodescrição de 2 exposições de arte aqui no Recife. Eu também tenho formação em artes visuais, eu adoro fazer audiodescrição de obras de arte. Uma delas foi, aqui eu estou com um folder também da exposição, que é Bela Aurora do Recife. O artista Wilton de Souza foi no Centro Cultural Correios. Depois tem mais vários outros trabalhos de cinema, encontros de acessibilidade que acontece aqui em Pernambuco, foram promovidos pelo professor Francisco Lima, promovido também pela Volver Acessibilidade, que é a empresa aí de Andressa. Tem vários também que eu quase sempre participo, sempre que posso. Aí eu trouxe os folders são as provas dos crimes, né? Volver Acessibilidade, aí está tudo aqui. Então, foi assim que se deu o meu encontro com a audiodescrição, para vocês verem. Eu que até aquele momento eu não via pessoa cega ou com deficiência, de repente eu estava ali totalmente interessada, trabalhando no tema. Aí agora eu vou chegar ao que é essa tal de audiodescrição. Como a gente tem o tempo restrito, eu peguei, agora eu vou precisar do primeiro, eu gostaria de voltar assim. Eu vou apresentar 3 imagens do espetáculo, não foi agora ainda não. Eu pediria, se vocês quiserem, só para vocês terem uma ideia, de fechar os olhos para ver se vocês vão enxergar o que eu vou falar aqui. Roberto não precisa, que ele está com fone de ouvido. Então, eu estou aqui com um slide com o cartaz do espetáculo Menino que Contava Estrelas, Recife 2008. O cartaz, ele é retangular, na vertical, tem fundo azul com manchas. Na parte superior tem várias estrelas e objetos circulares, uma lua, coloridos, vermelho, rosa, amarelo, preto, e numa parte mais escura, ao centro, em letras brancas, tem O Menino que Contava Estrelas. Logo abaixo, Teatro de Sombras. No canto inferior, eu tenho um problema com direita e esquerda. No canto inferior direito do cartaz,
Tem a sombra, que é a figura do menino Jorginho, o personagem principal do espetáculo. E a gente vê também as varas pregadas nas mãos e nas pernas, que são as varas com as quais a gente manipula os bonecos. No canto superior esquerdo, lá tem em branco, texto, Heron Vilar, direção Isabel Concessa. Pode passar o próximo. 1 minuto. Deu pra ver, gente? Então, aí eu coloquei mais uma imagem do espetáculo. Nessa aqui tem o cavalo Galope, que é o personagem, e o Jorginho montado. Eles estão com o perfil para a esquerda. E a gente vê as varas de manipulação dos bonecos, são essa linha vertical preta. E eles estão entre estrela bem grande, uma forma circular, estrela azul, vermelha e algumas outra forma rosa também, a estrela. A próxima, por favor. Aqui é uma imagem do espetáculo, o menino que contava estrelas, com os bastidores. Foi o que eu falei. A gente está aí atrás, uma parede preta, e a gente vê as sombras apoiadas, as sombras com as varas apoiadas na parede. Lá da esquerda para a direita, a primeira sombra é de um astronauta. Depois tem umas... No espetáculo, vou fazer um parênteses. O espetáculo era um sonho do menino Jorginho, que queria ir conhecer o São Jorge no céu. E aí, como era sonho, então tinha de tudo. Tinha peixes coloridos, tinha um astronauta, o próprio São Pedro com a chave do céu, que está aí na imagem. Tem outra... Ai, Deus, está tão escura que nem eu estou vendo. Ah, é São Jorge porque está com um escudo azul. E aí, isso eram as imagens que a gente deixava as pessoas pegarem depois do espetáculo, que todo mundo adorava. A parte azul que está na extrema esquerda é do cenário, é um colchão e um travesseiro, azul de cetim. Ok. Bom, aí agora vamos ver rapidamente o que é audiodescrição. Eu escolhi o slide, escolhi uma definição entre tantas. Então, é a tradução em palavras das impressões visuais de um objeto, seja ele um filme, uma obra de arte, uma peça de teatro, um espetáculo de dança, um evento esportivo.